Glórias damos a Deus. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens, parte 21, da nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar o Senhor. E nós vamos continuar o assunto da semana passada, que era o Salmo 35. Nós vamos para o Salmo de número 35. E o Salmo de número 35, nós vamos refletir sobre o seguinte assunto: aprendendo como Cristo aprendeu. Aprendendo como Cristo aprendeu é o título de nossa mensagem. E nós começamos a pregar sobre o Salmo 35 na semana passada. E o Salmo 35, como nós já vimos em outras passagens da Bíblia, nós já vimos, por exemplo, no Salmo 22, ele ensina que a congregação, o culto do Novo Testamento, é algo que já foi profetizado desde o Velho Testamento. E a razão do culto existir, a razão da congregação existir, é porque o Senhor Jesus, ele prometeu estar presente na congregação. O Senhor Jesus prometeu estar presente na congregação, adorando ao Pai e sendo o nosso mediador. E nós vamos continuar lendo sobre isso no Salmo 35, versos 18 ao verso 28. Diz assim: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, não acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhe-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Amém. Então nós vemos aqui no verso 18: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Vocês sabem que hoje nós estamos aqui no dia de domingo, e espiritualmente falando, o domingo é um dia muito importante no mundo inteiro. Se vocês pararem para meditar, para refletir, este é o dia da semana em que ao redor de todo mundo existe mais atividade espiritual. É o dia em que existe mais atividade espiritual, porque ao longo das próximas 24 horas, parem para refletir, ao longo das próximas 24 horas, é o dia em que a maior quantidade de cristãos ao redor do mundo vão estar se reunindo na congregação para ter esse mesmo encontro que nós estamos tendo aqui com o Senhor. Isso não está acontecendo só em Campo Bom. À medida que o tempo for passando, cristãos, santos de todas as nações vão estar acordando. Em outros lugares que já não acordaram, vão estar acordando, vão estar indo se encontrar com Jesus na congregação, vão estar cantando louvores a Deus, vão estar ouvindo a pregação sendo pregada, a palavra de Deus sendo pregada, vão estar fazendo orações, como em qualquer outro dia da semana, não acontece na mesma quantidade que acontecerá hoje, no dia de domingo. E por isso nós devemos crer que esse dia é um dia que existe mais atividades, inclusive atividades angelicais, porque quanto mais oração há, quanto mais louvores há, mais os anjos são enviados para fazer a vontade de Deus. Então Jesus, no verso 18, ele fala da sua presença na grande congregação, nesse muitíssimo povo que se reúne para adorar Jesus, e ele fala dessa grande presença para ele se apresentar também como um adorador. Ele diz: louvar-te-ei
ou seja, o próprio Jesus estaria presente louvando a Deus. E Jesus se faz presente não porque ele está fisicamente aqui, mas porque ele está aqui conectados conosco através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o meio pelo qual Jesus se faz presente na congregação, através dos dons, através das obras do Espírito Santo que se manifestam aqui. E nós vemos que, neste contexto, Jesus, ele é o nosso mediador, então, porque Jesus, fazendo-se presente no Espírito para adorar ao Pai, nós nos tornamos adoradores do Pai em Cristo. Nós estamos louvando ao Pai em Cristo. Se você parar para pensar, não teria como haver adoração verdadeira se não fosse a obra de Jesus. Não tem como haver adoração, louvor verdadeiro se Cristo não estiver presente. No Velho Testamento, isso era representado através dos sacerdotes. Vocês sabem que no Velho Testamento, no tempo de Moisés, os sacerdotes, quando eles entravam no templo para adorar, para ministrar, a Epístola aos Hebreus diz que os sacerdotes, eles representavam Jesus. E por isso que os sacerdotes, eles não poderiam ministrar no templo se não tivesse sacrifício e se eles não tivessem vestidos com as roupas certas. Eles tinham as roupas sacerdotais. E aquelas roupas sacerdotais é porque eles estavam lá adorando ao Pai, não no próprio nome deles, mas eles estavam lá representando Jesus, oferecendo sacrifício para que o povo do Velho Testamento, que não tinha Jesus em carne ainda, eles tivessem as representações de Jesus, aquele que haveria de vir. Então, o culto do Velho Testamento também era em Cristo, não o Cristo que já tinha vindo, mas o Cristo que haveria de vir e que já estava sendo representado naquelas cerimônias. Então, toda adoração, seja no Velho, seja no Novo Testamento, é sempre em nome de Jesus, é sempre por meio de Cristo. Não existe louvor e adoração a Deus se não for em nome de Jesus. Tanto Jesus antes de vir, que ainda viria, quanto agora o Jesus que já veio. E aí nós precisamos lembrar de quem é Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e Jesus é verdadeiro homem. Jesus tem duas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus, ou seja, em sua divindade, Cristo é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele é verdadeiro homem, ele tem atributos e características humanas que ele assumiu quando ele se fez carne no ventre de Maria. Então, o Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é um com o Pai e com o Espírito Santo, no ventre de Maria, ele se fez homem, e quando ele se fez homem, ele assumiu todas as nossas características humanas, exceto, é claro, o pecado. E ele assumiu essas características, ele passou. Deus, em sua divindade, Deus não sente, por exemplo, fome. Deus, em sua divindade, não sente, por exemplo, sede, não sente cansaço. O profeta Isaías, lá no profeta Isaías, ele diz isso. O Senhor pergunta: por acaso eu me canso? Por acaso eu me fatigo? Mas quando Cristo assumiu a natureza humana, ele passou, enquanto homem, experimentar e vivenciar todas essas coisas. Ele passou a viver verdadeiramente como homem. E uma das razões pelo qual ele fez isso é para que ele pudesse servir de modelo para nós. Por isso que nós devemos crer que Cristo, ele é verdadeiramente uma pessoa, mas ele não tem duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. E esses salmos que nós temos visto nas últimas semanas, eles enfatizam bastante esse lado humano de Jesus. Essa natureza humana de Jesus é bastante enfatizada nesse salmo. Jesus, como homem, ele é o modelo de verdadeiro homem em todos os sentidos, inclusive, como nós vemos aqui, ele é um modelo de adorador, ele é um modelo de oração, ele é um modelo de busca ao Pai como homem perfeito. E dentro disso nós vemos nesta oração aqui, que é o Salmo 35, essa oração de Cristo, onde Cristo é aquele que foi odiado sem causa, como ele explica lá no Evangelho de João, ele foi odiado sem causa. Nós vemos que o centro da adoração é a história de Jesus, história essa que ele conta aqui nesse salmo. Ele está contando, ele está orando ao Pai, fazendo referência à história que ele viveu, à perseguição que ele viveu, como nós lemos aqui na nossa leitura do Evangelho.
E nós vemos que nesta adoração, neste louvor, na grande congregação, o Senhor Jesus, como um homem verdadeiro, ele é um homem sofrido, mas não somente um homem sofrido por causa aleatória, mas ele é sofrido porque ele é vítima de injustiça. Ele é vítima de muitas maldades. Ele é vítima de pecados cometidos com a língua e cometido com atos concretos. Jesus, ele era caluniado e até o ponto que entregaram para ele para ser morto na cruz. Mas nós devemos nos perguntar, e o que eu quero focar no dia de hoje, é que essa presença de Jesus na congregação, é porque Jesus na congregação, ele quer fazer por nós o que ele mesmo recebeu do Pai. Ou seja, aquilo que o Pai fez pelo Filho no Espírito, o Filho faz por nós no mesmo Espírito. Em outras palavras, Jesus na congregação, ele está administrando pelo seu povo aquilo que o Pai fez por ele. Ou seja, nós devemos aprender como Cristo aprendeu. E aí, quando eu falo de Cristo aprendeu, muitas pessoas ficam com dúvida. Como é que Cristo pode ter aprendido alguma coisa? Mas isso, na verdade, é um elemento muito importante da Bíblia. E, sendo mais específico, é um elemento muito importante da natureza humana de Jesus. Cristo, enquanto homem, ele aprendeu. E o que nós vamos ver aqui é que esse sofrimento de Jesus, essa perseguição de Jesus, que nós lemos no Salmo 35, fazia parte do aprendizado de Jesus. Vamos abrir, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos se aprofundar um pouco nessa questão do aprendizado de Jesus. Lucas, capítulo 2. Lucas 2, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressado eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Agora vamos pular para o verso 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. Até aí. Então, essa aqui é a passagem que fala de Jesus no templo aos 12 anos de idade, ou seja, ele ainda era, aí estava no início da adolescência dele, Bom, muitas pessoas, elas leem essa passagem, mas elas não percebem qual é o grande ponto dessa passagem. Porque a forma que muitos explicam essa passagem é que Jesus estava com 12 anos já pregando. É a forma que muitos pensam, Jesus com 12 anos estava pregando. Não, essa passagem não fala que Jesus estava com 12 anos pregando. Jesus só começou a pregar com 30 anos. O que essa passagem diz é que Jesus estava com 12 anos estudando. Não é ensinando, é estudando. Observe o verso 52. Como é que Lucas termina o capítulo? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Então, Jesus está crescendo em quê aqui? Em sabedoria. Ou seja, Jesus está aprendendo. O ponto do texto é que Jesus estava aprendendo. E como é que Jesus estava aprendendo aqui? Volte para o verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Os doutores são os mestres,
Ou seja, ele estava assentando, ouvindo as pessoas ensinar. E essas pessoas que estavam ensinando, Jesus estava fazendo o quê? Ouvindo-os e interrogando-os, fazendo perguntas. Então, no verso 47, quando fala que eles estavam admirados com Jesus, eles não estavam admirados porque Jesus estava os ensinando, mas eles estavam admirados com Jesus como um aluno aprendendo. Olha só o verso 47. Todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas, porque os mestres estavam ensinando, Jesus fazendo perguntas, e aí os mestres perguntavam para ele, como o professor pergunta para o aluno, Jesus dava respostas muito inteligentes. Mas Jesus estava aqui na posição de aprendiz, de aluno. E aí alguém pode questionar, como que Jesus, que é o mestre dos mestres, poderia estar na posição de aluno de homens? Vamos fazer essa pergunta? Como é que Jesus poderia estar aprendendo de outros homens que eram os mestres do templo? Bom, essa pergunta, na verdade, pressupõe uma visão errada do que é aprender no templo, ou no templo do Novo Testamento, na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se você ler lá os livros de Moisés, vocês vão ver, por exemplo, que quando o sacerdote ele se tornava sacerdote, quando ele era separado para ser sacerdote, no Velho Testamento, uma das coisas que tinha que ser feito quando ele era ordenado sacerdote, é que ele era ungido com óleo. O sacerdote no Velho Testamento, ele era ungido com óleo para se tornar sacerdote. E aquele óleo representava o Espírito Santo. Por que o sacerdote tinha que ser ungido com óleo para exercer o seu ofício e o óleo representava o Espírito Santo? Porque o ofício sacerdotal não era algo que ele faria da sua própria cabeça ou da sua própria força. O sacerdote, ao ensinar, se ele ensinasse a palavra corretamente, ele estaria ensinando não de si mesmo, mas ele estaria ensinando pelo Espírito Santo. É esse o significado de dizer que o sacerdote era ungido, ele era ungido pelo Espírito Santo para ensinar, e quando ele ensinava a verdade, ele não estava ensinando do próprio homem, ele estava ensinando de Deus. Então, quando Jesus estava no templo aprendendo com mestres, ele não estava aprendendo com homens, ele estava aprendendo com Deus, porque esses mestres foram colocados por Deus para ensinar a verdade. Da mesma forma, vocês sentados aí, vocês não devem pensar assim, estou aprendendo a verdade do Frank Brito. Vocês não têm que aprender a minha verdade, vocês têm que aprender a verdade de Deus. Então a Bíblia ensina que Deus escolhe homens para ensinar. E ele unge esses homens com o Espírito Santo para ensinar pelo Espírito Santo. Então o menino Jesus, você vê que o menino Jesus, ele se submeteu às instituições e às ordenanças de Deus, que Deus havia instituído para ensinar. Pergunta, como é que Deus instituiu para o homem aprender? Como é que Deus, em Moisés, ordenou que o homem aprendesse da sua palavra, da sua lei? Através dos mestres do templo. É para isso que servia o templo. E Jesus, então, se submeteu ao Pai para ser ensinado pelo Espírito através dos mestres enviados por Deus. É isso que diferencia um verdadeiro mestre de alguém que não deveria ser mestre. O verdadeiro mestre, ele é ungido pelo Espírito Santo para ensinar. E aqueles que não são ungidos, nós não devemos ouvi-los, porque eles não foram ungidos pelo Espírito Santo para ensinar. É o que eu pedi aqui a Deus quando comecei a pregar, não é? Eu falei que não fale o homem, que fale Deus. Então, Jesus Cristo, ele era um verdadeiro homem. Por que Jesus tinha que aprender por ele? Por que ele tinha que crescer em sabedoria? Por que ele tinha que ser ensinado? Por que Jesus tinha que pegar a Bíblia dele e estudar? Jesus estudava a Bíblia. E no seu estudo da Bíblia, quando Jesus frequentava a sinagoga e ouvia pregadores,
ele não estava aprendendo de homens, ele estava aprendendo do Espírito Santo que o Pai enviou para o ensinar, através daqueles homens. E Jesus crescia. Por que Jesus tinha que aprender? Porque Jesus é um homem. E em sua natureza humana, ele tinha que crescer e se desenvolver assim como nós. Então vocês veem aqui que aprender não é algo ruim. Tem pessoas que têm vergonha de dizer, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Tem pessoas que querem dar uma, que eles sabem de tudo. Bom, Jesus Cristo, com 12 anos, em sua mente humana, ele precisou aprender e crescer. E ele não sabia de tudo. A mente de Cristo era uma mente ali de 12 anos. Quando Jesus nasceu, ele tinha uma mente de um bebê. Ele pensava como um bebê. Não permita ser enganado pela heresia de não crer que Jesus é um homem de verdade. Crer que Jesus é um homem de verdade não é só crer que ele tem um corpo, é crer que ele, além do corpo humano, ele tinha uma mente humana proporcional à idade dele. E se destacava muito porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado com 12 anos, então ele é um grande destaque, mas não deixava de ser um homem. Então você vê aqui que Jesus é colocado pelo Evangelho de Lucas, não somente como grande mestre, mas também como grande aprendiz. Jesus se tornou o mestre dos mestres, o maior de todos os mestres, porque ele antes foi o maior de todos os alunos. E nós muitas vezes queremos chegar no fim sem passar pelo que é necessário para chegar àquilo. A gente quer saber sem aprender. Jesus não soube sem aprender. Ele estudou com os mestres de Israel. Aí você vai perguntar, mas todos os mestres de Israel não eram corruptos? Claro que não. Claro que não. Essa ideia de que todos os mestres de Israel eram igual aos fariseus também é falso. Porque Maria, José e Jesus não frequentavam uma sinagoga com falsos mestres. Vocês acham que Maria e José passaram 30 anos levando Jesus para ouvir falsos mestres numa sinagoga? É claro que não. O pai de João Batista era um sacerdote. E diz que era um sacerdote muito fiel. Havia muitos sacerdotes fiéis em Israel que ele ensinava a Bíblia corretamente, e eram essas sinagogas que Jesus frequentava. Jesus não frequentava a igreja com falsos mestres ensinando mentira. Porque ele estaria quebrando a lei que manda se afastar da congregação dos malfeitores. Mas nós vemos então que Jesus, ele procurava os verdadeiros mestres de Israel para ouvir e fazer perguntas. Essa é uma das passagens da Bíblia que mais ensinam sobre humildade. Vou repetir no verso 46. Jesus ouvindo-os e interrogando-os. Jesus fazia perguntas. Com 12 anos de idade, para que Jesus fazia perguntas? Verso 52, para ele crescer em sabedoria, sendo ensinado pelo Espírito de Deus, através de seus mestres. E outra passagem importante também, que fala sobre o aprendizado de Jesus, e agora nós vamos entrar mais diretamente no que diz o Salmo de número 35, está em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 6 a 10. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então vemos aí que Hebreus ensina que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando aí o Salmo 110, que nós já cantamos aqui muitas vezes. E ele vai te falar no Salmo, no verso 3, sobre aquilo que nós lemos no Salmo 35, que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu muitas orações ao Pai. E essas orações eram oferecidas por Jesus com grande clamor e lágrimas. Veja que ele está falando aí das orações de Jesus, com grande clamor e lágrima. E aí ele vai dizer que em meio a essas orações, em meio a esse sofrimento de Jesus, o que diz o verso 8? O que estava acontecendo em meio ao sofrimento de Jesus? Jesus estava, no verso 8, aprendendo. Ainda que era filho, aprendeu. Então, Jesus, em meio à sua perseguição, Jesus, em meio às calúnias que recebia, e em meio às orações que ele fazia, verso 7, com lágrimas, suplicando ao Pai que o podia livrar da morte, ele diz que Jesus aprendia no verso 8, Hebreus 5, 8. Ou seja, a ideia é que Jesus tinha que aprender. Ele tinha que aprender. Ele tinha que aprender, e aí a gente se pergunta, aprender para o quê? O que o pai tinha que ensinar ao filho em sua natureza humana, para que o filho pudesse fazer o quê? Vamos considerar o que diz Atos capítulo 17. E depois nós vamos voltar lá para o Salmo 35. Abrem Atos capítulo 17. Atos 17 traz a pregação de Paulo na cidade de Atenas, na Grécia. Nós não vamos ler o sermão inteiro de Paulo, mas nós vamos ler os versos 30 e 31, que é o final, a conclusão do sermão de Paulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então preste atenção que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus vai julgar o mundo. Haverá um dia em que Deus há de julgar o mundo. Então, ele está falando aí do que nós conhecemos como juízo final. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia em que o mundo inteiro há de ser julgado. Mas ele não diz no verso 31 simplesmente que o mundo há de ser julgado por Deus. Ele diz algo mais específico. Ele diz de que maneira Deus há de julgar o mundo, por meio de quem? Ele diz que o mundo será julgado por meio de Jesus. Verso 31. Por meio do homem que destinou. Este homem que destinou é o homem que ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele vai julgar Jesus, ele vai julgar o mundo por meio de Jesus. Jesus vai exercer o juízo. Ou seja, o Deus o Pai, ele não vai julgar o mundo diretamente. Ele vai julgar o mundo por meio do seu verbo, o mesmo verbo que ele criou, ele vai julgar. Mas veja que ele enfatiza a natureza humana de Jesus. Ele vai julgar o mundo por meio do homem. Por meio do homem. Isso aí refuta uma ideia que muitas pessoas têm. Tem muita gente que acha que Jesus foi um homem na terra e agora ele não é mais homem. Aliás, pela minha experiência, essa é uma das heresias mais comuns entre os cristãos. Achar que Jesus não é mais homem, que agora ele é só Deus, que ele foi homem. Né? Tem gente que até fala isso, quando Jesus era homem, mas agora, não, está errado isso. Jesus não só era homem. Jesus, ele é um homem e ele continuará sendo um homem eternamente. Por quê? Porque Deus o ressuscitou
dos mortos. A divindade não ressuscita. A divindade não ressuscita. Quem ressuscita é o homem, o cadáver humano. Então você vê que Deus escolheu, Ele ordenou que o homem, Jesus, ênfase na natureza humana, seria o juiz de toda a terra, seria o juiz de todos os homens que já existiram e que isso existirão. Então, juntando isso com o que diz Hebreus, nós podemos voltar no Salmo 35. Podem voltar no Salmo 35. E nós vamos entender a importância do sofrimento de Cristo para que ele pudesse exercer a sua função. Veja aqui no Salmo 35, nos versos que nós lemos, por exemplo, o verso 19: não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão. Então, aí nesse verso 19, qual é o sofrimento de Cristo no verso 19? É o sofrimento de sofrer, e não somente sofrer, mas há pessoas se alegrando com o sofrimento dele, há pessoas comemorando o sofrimento dele. Isso é pior do que isso. Quando você sofre, imagina aí um dos momentos de maior sofrimento seu. Quando você sofre por alguém, quando você sofre por alguma coisa que você passou, mas as pessoas ao seu redor estão te consolando, estão te apoiando, estão te ajudando, estão se propondo a te ajudar. O seu sofrimento diminui. Mas o que acontece quando, além de você estar sofrendo, as pessoas ao seu redor estão se alegrando, estão rindo, estão comemorando? Então é isso que Jesus está falando, daqueles que se alegram. Não se alegrem, por isso que ele está pedindo, não se alegrem os meus inimigos. Ele não quer que os seus inimigos se alegrem pelo sofrimento dele. E essas pessoas odeiam Jesus, como diz também no verso 19, sem causa. No verso 20 vai ser enfatizado: pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. O que quer dizer não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra? Quer dizer que essas pessoas, em suas maldades, eles arrumam problemas com quem não estava arrumando problema com eles. Vocês já conheceram, você está aqui, os quietos da terra? Você está quieto, mas a pessoa está buscando alguma coisa para te incomodar. Está buscando alguma coisa para te perseguir, para te acusar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que em cada um desses sofrimentos de Cristo que é descrito aqui, em cada faceta do sofrimento de Cristo, Cristo estava aprendendo a socorrer aqueles que passam pelo mesmo sofrimento. É essa a moral da história. Quando Cristo é o Consolador, Cristo é o Consolador e o Salvador daqueles que são injustamente perseguidos. Mas como é que a gente não para pensar como é que Cristo se tornou o Consolador daqueles que são injustamente perseguidos? Porque ele foi injustamente perseguido e ele aprendeu e ele vivenciou aquela situação. Então, todos os sofrimentos de Cristo nesse salmo, nos evangelhos, eles são apresentados como coisas que Jesus passou para que ele aprendesse a passar conosco. Ou seja, Cristo foi exaltado à posição do maior juiz que existe. Ele é o juiz que vai julgar todo mundo. Mas precisamos nos perguntar: como que Cristo, enquanto homem, como que aquele bebê, aquele pequeno bebê no ventre de Maria, no colo de Maria, como é que ele se tornou o maior juiz que existe? Ele se tornou o maior juiz que existe porque ele sofreu a maior injustiça que existe. Ou seja, quando Jesus foi julgado por Anás, por Caifás, por Pôncio Pilatos, pela multidão,
ele estava aprendendo como julgar. Como assim aprendendo a julgar? Sendo colocado na posição de injustiça máxima. Ao ser colocado na posição de injustiça máxima, Jesus se tornou solidário com todos os que são injustiçados. E ele se tornou verdadeiramente aquele que há de defender a justiça máxima, porque ele não recebeu a justiça. Quando nós ignoramos a humanidade de Cristo, nós ignoramos o processo ao qual Cristo, enquanto homem, foi sujeito para se tornar e para ser exaltado como ele foi. Nós devemos crer que Jesus é Deus, mas também devemos crer que Jesus é homem, e como homem, como diz Hebreus, ele aprendeu por todo o sofrimento que ele passou. Por que Jesus é aquele que é o mais apropriado para nos defender, para nos consolar? Porque ele recebeu a defesa e a consolação de Deus, o Pai, que é o que ele estava pedindo nesse salmo. Então, aquilo que Jesus pediu que o Pai fizesse por ele, quando o Pai fez por ele, o Pai estava fazendo por ele, para que Cristo fizesse por nós. Quando o Pai entregou Jesus à injustiça, Cristo, ao ser entregue à injustiça de Pôncio Pilatos, estava sendo colocado como juiz de toda a terra. Ninguém sabe mais do que Jesus o que é ser injustiçado pelos juízes dessa terra. Porque ele é o único injustiçado que pode dizer plenamente que ele era completamente inocente. Para pensar, existem outras pessoas que foram injustiçadas pelos juízes da terra, que sofreram, mas nenhum desses pode dizer que são completamente inocentes de tudo que já passou. Eles podem dizer que são inocentes daquele crime, e nesse sentido são injustiçados, mas Cristo, ele é inocente de qualquer e toda coisa de qual ele poderia ser acusado. Então, Cristo perante Pôncio Pilatos é o homem mais injustiçado que já existiu. E ao ser o homem mais injustiçado que já existiu, ele se tornou o maior defensor da justiça, o juiz de toda a terra. Por isso que nós não temos como desvincular a cruz de Cristo do trono de Cristo. Não tem como desvincular a morte da ascensão. Você sabe que a ascensão de Cristo é, em certo sentido, a ascensão de Cristo é, em certo sentido, a mais importante momento da obra de Jesus. A ascensão de Cristo, que muitos hoje nem sabem o que é ascensão, é, em certo sentido, o momento mais importante da sua obra redentiva. Por quê? Porque todas as coisas que vêm antes, elas existem por causa da ascensão. A morte de Cristo existe por causa da ascensão. Ele morreu para que ele se tornasse o juiz de toda a terra, o rei de toda a terra. Foi para isso que ele morreu. Ele foi humilhado para ser exaltado. Nunca se esqueça que a obra de Cristo não termina na cruz. E nem termina na ressurreição. O motivo de Cristo ter sido humilhado foi para que ele fosse exaltado. Para que ele fosse. E em sua exaltação, ele é o juiz de toda a terra. E no exercício dessa função de juiz, ele há de julgar todo mundo. Ou seja, ele vai aplicar em todo mundo um tipo de julgamento como ele não recebeu.
E Deus faz isso na Bíblia por muitas pessoas. No tempo de José, já falei isso daqui. Por que José foi escolhido por Deus para salvar o mundo da fome? Na posição de governador. Porque ninguém melhor para saber o que era sofrer e padecer na sociedade do que o justo José. Ou seja, quando José foi escravo, ele aprendeu a ser um bom governador, porque ele aprendeu o que é não estar debaixo de um bom governo. Daniel se tornou também um grande governador na Babilônia. Mas Daniel aprendeu a ser um bom governador quando ele aprendeu a ser fiel a Deus enquanto cativo, no cativeiro. Então você vê que o sofrimento de Cristo tem como finalidade aquilo que ele é. Quem melhor para defender você das injustiças deste mundo? Quem é melhor para defender você das calúnias do que daquele que foi o caluniado máximo? Quem é melhor para defender você das injustiças, dos abusos, das mentiras, do que aquele que clamou ao Pai? Verso 23, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. E o Pai o atendeu e o julgou a sua causa. Por isso que nós cometemos um erro muito grande em nossa cultura, em nossa sociedade, quando nós queremos desvincular julgamento de amor e misericórdia. Para pensar que o pensamento do homem médio do século 21 é achar que julgamento é uma coisa e misericórdia e amor é o contrário. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, aliás, eu vou te falar uma frase que muitos dizem, mas não está correta, tá? Dizem assim, ó, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Já ouviram essa? Qual o erro dessa frase? O erro é o mas. Porque quando você diz mais, você está dizendo que o amor de Deus e o fogo consumidor são coisas que estão em contrastes. O certo é, Deus é amor, e por isso, ele é fogo consumidor. Por quê? Porque quando o fogo consumidor de Deus consumiu o Faraó, não era algo oposto ao amor, mas é por causa do seu amor. Por causa do seu amor aos oprimidos, aos escravizados, é que Deus tirou e julgou Faraó com seu grande braço, com toda a sua força. Na Bíblia, a ira de Deus não é contrária do seu amor, mas ele se ira porque ele ama. O juízo de Deus na Bíblia nunca é sem amor, mas é porque ele ama aqueles que estão sendo vitimizados por aquele pecado. Então, quando Deus interviu para afogar Faraó no mar, não era algo diferente do seu amor, mas era sua intervenção pelas pessoas que estavam sendo objetos de morte, de escravidão. Não é uma coisa contra a outra. Deus julga porque ele ama. Deus ama e por isso ele julga. Deus julgou os inimigos de Cristo porque ele muito amou Jesus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é o eterno amor. É o eterno amor. E por isso que Deus, enquanto juiz, interviu para julgar a causa de Cristo. Não são coisas contrárias. Quando nós imaginamos o juízo de Deus como algo separado do seu amor, nós deixamos de entender as duas coisas. Quando nós enxergamos o juízo de Deus é uma coisa, e mais tem outra essa coisa aí, a gente deixa de entender as duas coisas. Deus intervém
porque Ele ama. Amor é isso. Amor é proteger. Amor é defender. Amor é intervir para socorrer aquela pessoa amada. E muitas vezes isso inclui julgar. Eu pergunto a vocês, à luz do Salmo 2, se existe, vamos refletir o que tantas passagens da Bíblia ensinam, se existe um homem que é pobre, se existe uma mulher que é viúva, se existe um órfão, e essa pessoa é roubada, se o pobre é roubado, se o órfão é escravizado, se o estrangeiro é humilhado, e o juiz humano, olhando para aquilo, ele não castiga o ladrão e o assassino, por acaso isso é amor? Isso não é amor. Porque ele não está fazendo justiça. Ou não precisa levar para o lado do tribunal. Se você diz ao amigo de alguém, imagina aí alguém que é muito seu amigo. Aí essa pessoa que é seu amigo está sendo vítima de mentira. Você está vendo que estão mentindo sobre o seu amigo. E você é conivente com quem está mentindo. Aí você fala, não vou falar nada, não vou dizer nada porque isso é amor. Não, isso não é amor. O amor defende, o amor protege, o amor intervém. Isso é covardia. Estão confundindo covardia com amor. Ah, esse cara aqui está matando um monte de gente. Aí vai lá o juiz. Ah, não castiga não. Não faz nada. Isso é falta de amor. Então você vê aqui que Jesus constantemente, ele pede para que o Pai julgue a sua causa. Ele pede para que o Pai intervenha. E quando o Pai interviu, quando o Pai julgou, quando o Pai exaltou a Jesus, isso é amor. É o eterno amor do Pai pelo Filho. E o Espírito Santo é o vínculo desse amor. Nós, para aprendermos a amar, nós precisamos aprender o que é justiça. Nós temos uma geração de cristãos que acham que justiça é ser covarde. Meus irmãos, olhem para esse país. Visitem as grandes cidades desse país. Olhem para a quantidade de crianças morando nas ruas. Não é evidente que esse país tem uma crise de amor? Como é que tem tanta criança morando, dormindo na rua? Então, Jesus Cristo foi exaltado à maior posição de juiz que existe, porque Jesus foi justo na maior posição de humilhação que existe. E isso nos ensina que nós devemos ser uns com os outros. Aquilo que o Pai foi com Jesus e aquilo que Jesus foi conosco. Então, a congregação do verso 18 é o lugar de nós exercermos um com os outros, nós sermos um com os outros, assim como Cristo foi por nós e assim como o Pai foi por Cristo. É por isso que a igreja precisa espelhar Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, Segunda Coríntios capítulo 1. Vamos ler do versos 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
que consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então você vê aí que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai de toda consolação. E Ele nos consola em Cristo para que nós venhamos consolar uns aos outros. Então, voltando para o Salmo de número 35, o culto cristão, no verso 18, o culto cristão, ele precisa ser centralizado na obra de Cristo, para que nós venhamos a praticar um com os outros aquilo que Cristo praticou e fez por nós. E aquilo que Cristo praticou e fez por nós é o que o Pai praticou e fez por eles. Meus irmãos, leiam a oração de Jesus. Veja como Cristo buscava ser consolado pela justiça, pela certeza da justiça de Deus. Vocês sabem que quando nós nos afastamos dos salmos, especialmente esses salmos que trazem diretamente as palavras de Jesus, nós nos afastamos em muito da forma que Deus é. Por exemplo, esse negócio de criar divisão entre a justiça e o amor de Deus. Mas veja aqui nas palavras de Cristo que Cristo buscava a justiça de Deus porque Ele buscava ser consolado. E é isso que no culto cristão nós devemos aprender a fazer uns pelos outros. Por que você tem que ser generoso? Por que você tem que ser generoso? Senão deve ser egoísta, porque Cristo foi generoso conosco e o Pai foi generoso com Cristo. Isso que é crer verdadeiramente na Trindade. Crer na Trindade não é crer que é tudo a mesma coisa. O Pai, o Filho é tudo a mesma coisa. Os três são o mesmo Deus, mas nós precisamos aprender a beleza e a profundidade da relação dos três uns com os outros, para que nós venhamos aprender a lidar uns com os outros. Nós somos um como igreja, mas na unidade existe diversidade. E aí, por isso que no versos 27, depois de celebrar e de clamar a Deus, no verso 27, o Senhor Jesus vai dar uma ordem para nós. Ele vai dar uma ordem na santa congregação. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então, quando ele diz que o Senhor ama a prosperidade do seu servo, e cantem e alegrem-se os que amam a sua justiça. Ele está falando da justiça de Jesus. Ele está falando da prosperidade de Jesus. Vocês sabiam que Jesus, ele é muito próspero, Jesus é o homem mais rico que existe. Porque o Pai deu tudo para Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo foi dado a Jesus. Aliás, eu quero enfatizar, a prosperidade de Jesus não é uma prosperidade somente espiritual. É tudo. Esse papel aqui, ele pertence a Jesus. Esse papel pertence a Jesus. Essa igreja pertence a Jesus. Os ímpios pertencem a Jesus. Marte pertence a Jesus. Todo o ouro que existe na terra pertence a Jesus. O ouro material. Além das riquezas espirituais, o direito que Cristo tem de ser adorado e louvado, porque a Ele pertence todas as coisas. Seja engrandecido o Senhor ama
a prosperidade de Jesus, espiritual, física, em todos os sentidos. Jesus é próspero, ele é rico. Por quê? Porque ele foi justo. Cantem, alegre-se os que amam a minha justiça. E eu quero te perguntar, você ama a justiça de Jesus? Você ama a prosperidade de Jesus? Pense no seguinte ponto. Você sabe que Adolf Hitler, ele não teve poder assim por tanto tempo. Foi alguns anos só no poder e morreu. Se matou, ele se matou, lá no contexto da guerra. Mas imaginem a loucura que esse homem causou nesse curto período de tempo. No poder, ele causou toda essa loucura, até hoje lembrado como um grande verme. Agora veja bem, já pensou se esse homem tivesse sido exaltado à posição do ditador de toda a terra? Como é que a gente estaria? Se Hitler mandasse tudo, como é que nós seríamos? Seria uma grande desgraça, né? Agora veja bem, Deus nosso Pai, ele não exaltou alguém mau. Deus nosso Pai, ele exaltou alguém perfeitamente bom. O homem santíssimo, o homem justíssimo, ao governador de toda a terra. De modo que todo aquele que se refugiam nele podem ter a certeza de que hão de receber justiça. Todo aquele que se refugia em Jesus está se refugiando na pessoa que mais sofreu injustiça que pode existir e por isso pode ter a certeza que se receberá justiça. Em outras palavras, por que Jesus, que foi julgado por Pôncio Pilatos, por que ele não faria justiça? Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é sofrer mentiras. Ele é o que mais sabe. E ele tem todo o poder e por isso ele é o mais apropriado para lidar com as nossas questões. Jesus sabe o que é passar fome. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ter que fugir do país dele para não morrer. Jesus sabe o que é a mãe dele ser chamada de prostituta. Jesus sabe o que é ele ser chamado das piores pessoas possíveis. Foi chamado de beberrão, de promíscuo. Ele sabe o que é tudo isso. Então, ele é o mais apropriado para julgar todos os homens. Agora, fica também o aviso também do Salmo 2. Se nós estivermos do lado ou parecido com os inimigos de Jesus, se nós formos injustos, se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, quando Jesus se levantar para fazer justiça, por que ele nos poupará? Você que é mentiroso, por que Jesus, que sofreu tanta mentira, vai se compadecer de você? Jesus sabe muito bem o que é ser vítima de mentira. Você que é verdadeiramente um praticante das obras de Pilatos, de Caifás, por que Jesus há de se compadecer de você se você é como os oponentes dele, contra quem ele orou ao Pai? Se nós seguirmos as obras dos inimigos de Jesus, lembre-se das palavras de Jesus, em que Jesus falou: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu. Deus pediu contra essas pessoas. Se nós formos invejosos, se nós formos cobiçosos, Jesus orou exatamente contra essas pessoas ao Pai, para que o Pai intervisse contra ela. Por que Jesus, que foi o mais injustiçado de todos, por que ele vai ficar do seu lado que é injusto? Por que Jesus, o mais puro, inocente, vai ficar do lado daqueles que não são? Ele orou: tu, Senhor, o tens visto, verso 22. E Jesus pediu: não te cales, Senhor, não te alongues de mim. E o Pai,
O que é a ascensão de Cristo? É quando o Pai disse ao Filho: tu, Filho, és aquele que mais entende de justiça. Tu, Filho, é o mais digno de ser exaltado ao juiz de toda a terra. E é por isso que nós vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados por Pôncio Pilatos, nós não vamos ser julgados por Adolf Hitler, nós vamos ser julgados pelo Cordeiro de Deus. E por isso que eu vou finalizar lendo Apocalipse, capítulo 5. Esse texto fala sobre a ascensão de Cristo. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra, glória e poder para todos sempre. Então veja todas as coisas que foram entregues a Jesus. E no mesmo capítulo 6, vamos ver o verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Até aí, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque o Cordeiro injustiçado foi elevado à posição de juiz de toda a terra. O Cordeiro é aquele que sabe verdadeiramente o que é passar por todas as coisas que nós passamos. E mais do que isso, ele sabe passar por todas essas coisas, permanecendo justo. Ele foi esbofeteado permanecendo justo. Ele recebeu a coroa de espinhos permanecendo justo. Ele foi caluniado permanecendo justo. Ele foi pobre permanecendo justo. Ó Senhor, Ele sabe fazer e agir em todas as coisas perfeitamente justo. Tu ensinastes ao Filho a verdadeira consolação, para que o Filho nos consolasse com a mesma consolação que Ele recebeu, e para que nós consolássemos uns aos outros com a consolação que nós recebemos. Ó Senhor, nos ensine verdadeiramente a odiar a injustiça, a abominar o mal, que nós venhamos aprender que todo mal que existe, ele é destrutivo para o nosso próximo e é ofensivo a Ti. Que nós venhamos entender verdadeiramente que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e por isso Ele há de nos proteger daqueles que obstinadamente e teimosamente permanecem em suas maldades. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.